Nós queremos te ouvir. Envie uma mensagem para o WhatsApp 11 2379 4733. ...24 de setembro, segunda-feira, um ótimo começo de semana. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começamos aqui mais uma edição do Conexão ABC, conectando o dia a dia, o cotidiano aqui da região do ABC na tela da sua Eco TV. E vamos aos destaques, vamos aos assuntos que você acompanha nesta segunda-feira, neste começo de semana. Olha só 1% dos projetos de deputados que tentam a reeleição em 2018 viraram lei. Então vamos dar esse destaque aqui no Conexão, falando também do sindicato, é a história do ABC, Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André Mauá, 85 anos de história, teve um ato solene ontem que você acompanha também aqui nesta edição. Olha lá algumas fotos históricas e confusão, hein? É a aplicação da prova do concurso público de São Bernardo, aplicação da VUNESP, não acabou bem, muita reclamação e você também acompanha este problema. Olha só, tentando quebrar um portão ali. E tem a nossa editoria também de polícia, segurança, olha só, arrastão no bairro Campestre, aqui em Santo André. É o flagra, a situação não está fácil, a violência no nosso dia a dia. Falar de arte também, olha só, arte sustentável, pneus de ônibus viraram arte lá em São Bernardo, destaque da nossa querida Mariana Gutierrez, também aqui nessa edição. E o nosso querido Fidelis, o homem que faz tudo no canal, falando sobre o desabamento. Teve um desabamento ontem em Santo André, o local onde acontecia um desfile infantil, e você acompanha também aqui no nosso Conexão. Olha, além dos assuntos, no segundo tempo eu converso com ele, com o Jonas Guedes, advogado que tem... Pode voltar aqui comigo, meu querido Gabriel Damasceno. Aproveitar e agradecer aqui a nossa equipe. O Gabriel deixou lá os assuntos. Olha só, no segundo bloco, o Jonas Guedes, advogado, que prepara um livro. Aliás, o livro já está pronto, apenas detalhes editoriais, detalhes para o lançamento, que é sobre a aposentadoria, a previdência do policial militar. Então, este assunto no segundo bloco. Vamos começar aí no ritmo de eleição. Vou pedir para o Gabriel colocar na tela um levantamento feito pela Folha de São Paulo, que foi destaque ontem no jornal. Eu acho muito interessante fazer este destaque aqui inicial, porque o que acontece? Muitas vezes o parlamentar, o deputado, ele apresenta um projeto que nem o líder dele vota. Ele sabe que ninguém vai votar, é um projeto inviável. Mas ele faz apenas para falar, olha, apresentei no Congresso, mas ele já sabe que não vai dar certo. Olha só esse levantamento, hein? Foram aprovados, nos últimos 4 anos, foram aprovados 114 dos 10.200 projetos. 80% dos deputados que vão tentar a reeleição não conseguiram transformar nenhuma das propostas apresentadas. Então, acho interessante fazermos esse destaque. Estamos em época de eleição. E lembrando que deputado federal, deputado estadual, senador, muitas vezes nas eleições acabam saindo de maneira desapercebida. As pessoas acabam dando mais atenção para os candidatos à presidência, ao governo do Estado, e não dão o destaque necessário
a questão do deputado estadual, deputado federal. Falar de história agora, falar de memória aqui na região do ABC, olha só, neste domingo o Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André Mauá completou 85 anos de história, de atuação no direito dos trabalhadores, não só do ABC, mas de todo o Brasil. Eu estive lá no Paço Municipal, acompanhei a solenidade e agora apresento uns destaques do evento que aconteceu neste domingo. Pode rodar. Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá completou 85 anos de fundação neste domingo, 23 de setembro. Um ato solene marcou a comemoração no Paço Municipal de Santo André, onde está o monumento ao trabalhador, feito por Tomiotaki e entregue na ocasião do aniversário de 80 anos da entidade. Diversas lideranças, o secretário de Emprego e Relações do Trabalho, Cícero Martinha, destacou conquistas históricas, como a redução da jornada de trabalho semanal de 48 horas para 44 horas. Mas em 85 nós conseguimos fazer um movimento, inclusive envolvendo greve em várias categorias metalúrgicas do estado de São Paulo todo. E ali nós demos o primeiro passo na redução da jornada de trabalho, porque conseguimos fazer acordo por fábricas, reduzindo para 45, 44 horas semanais e até menos, algumas até 40 e 42 horas semanais. Obviamente que aquilo ali nos permitiu um avanço social importante, porque aquilo ali foi espalhando para as demais categorias, né? Em 86 nós fechamos o primeiro acordo, né, com um grupo dentro da categoria metalúrgica chamado Autopeças, né, já reduzindo para 44 horas semanais, gradativamente, e ali foi um marco importante. O vice-prefeito de Santo André, Luiz Zacarias, comentou a importância do sindicato. Aí, nós estamos participando dessa ação, é importante colocar a relevância do trabalho do sindicato junto à categoria, junto com as empresas, junto com os órgãos públicos, né? Cidade séria, que colabora para discutir o problema de trabalho do funcionário, que é importante, onde oferece serviços, advogados, assim por diante, e fazer o diálogo entre o trabalhador e o órgão público ou a empresa. Já a advogada Andréa Tartucci, da OAB de Santo André, falou da conexão da escultura com a grandeza dos trabalhadores. Meus amigos e minhas amigas, realmente hoje é um dia de extrema importância, porque hoje nosso sindicato, o Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André, completa 85 anos. Nós, no dia ensolarado, no domingo ensolarado, estamos comemorando essa maravilhosa obra doada pelo sindicato, que simboliza a liberdade, o infinito, a infinidade de possibilidades de crescimento, inclusive na nossa região. Então eu desejo meus parabéns, sucesso e vamos à frente. Muito obrigada. O presidente interino Osmar Fernandes comentou as transformações sociais. Nós hoje estamos comemorando os nossos 85 anos do nosso sindicato. É um sindicato que tem uma história voltada em defesa dos direitos dos trabalhadores, da nossa categoria. É um sindicato que faz, durante esses 85 anos, várias transformações do nosso povo brasileiro, da nossa categoria metalúrgica. O nosso sindicato, ele é um sindicato cidadão, né? No início da década de 80, né? Era um sindicato que fazia várias lutas pela transformação dos nossos trabalhadores. Quem acha que as lutas dos trabalhadores ficaram no passado, Martinha se direciona aos desafios do presente. O grande desafio que nós temos nesse momento, nós, o movimento sindical de modo geral, os trabalhadores, é nós irmos em busca de mudanças nessa reforma trabalhista. Essa é uma questão muito importante, ela é central, né, porque nós entendemos que a forma que foi feita essa reforma, ela foi pensada só de um lado, só do lado dos empresários, não viram o lado dos trabalhadores. É simplesmente fazendo uma promessa, sacrificando o trabalhador. Agora, lá na frente, eles vão ter um resultado favorável. A gente tem visto isso na história do mundo, que não funciona desse jeito. Então, nós queremos enfrentar nessa reforma trabalhista. O próximo governo eleito, seja quem for, né, nós vamos nos organizar suficientemente para fazer o enfrentamento e alterar mudanças fundamentais nessa reforma trabalhista. A outra questão é que o Supremo Tribunal Federal, que está aí enquanto Supremo, né,
Quando eu ouço dizer Supremo, o que vem na minha cabeça, Supremo está acima do normal, né? Que tem que observar tudo, observar por cima, mas fazer justiça, né? Fazer justiça social. O Supremo, de repente, toma uma decisão de proibir os sindicatos. Não, a questão não é questão do imposto sindical, mas proibir o sindicato de discutir qualquer arrecadação para manter as entidades. Agora, o sindicato, numa outra ponta, é obrigado, pela lei, a atender todos os trabalhadores, se é sócio ou não, mas ao mesmo tempo não pode ter nenhuma contribuição, mesmo que se for da forma mais democrática possível, está proibido. Então isso daí é para acabar com os sindicatos. Mas se eles estão pensando, se o objetivo foi esse, eu tenho certeza que eles não irão acabar com os sindicatos, porque no começo do século não tinha justiça do trabalho, não tinha Supremo, né, para nos oprimir, não tinha tudo isso que acontece aí para arrancar o direito dos trabalhadores. Os trabalhadores foram lutando, se organizando e conseguimos chegar e avançar da forma que nós avançamos. Então, eu acho que muitas vezes a gente entende aquele refrão de que a luta dos trabalhadores depende dos seus próprios trabalhadores. Como diria a própria Tomi Otaki sobre a ideia da escultura, o trabalhador não é só uma força bruta, é suave como o infinito. É a memória, é a história do grande ABC, é o sindicalismo. O ABC que tem toda uma vocação sindical. É isto mesmo. E olha só, o fundador do sindicato, ele morreu na extrema miséria, numa situação de extrema pobreza. E eu acho importante dar esse destaque, né? Outros tempos, outras épocas, quando a pessoa tem toda uma entrega. Foi na época do Getúlio Vargas que este sindicato foi fundado. Nessa época, os trabalhadores não tinham nenhum direito, né? Trabalhavam 16, 17 horas. E eu acho muito interessante fazermos essa reflexão, porque hoje, muitas críticas, é claro que são outros tempos, o sindicato também, os sindicatos, há sindicatos e sindicatos, tem lá suas falhas, mas há uma radicalização, uma generalização nas críticas. Eu acho importante destacar a importância do sindicato no apoio dos direitos aos trabalhadores. Falar de uma situação que é muito complicada, só dar uma nota rápida, olha só, que a imprudência é a questão dos racha, né? Aquela disputa que tem até uma certa, totalmente ignorante, né? Não tem muita lógica, então as pessoas ali colocam em risco a vida de outras pessoas. Eu lembro até que uma vez eu vi uma matéria na Veja falando que as pessoas gastam de 50 mil, 60 mil, às vezes, até para equipar um carro só para o racha. Mas por que eu estou dando esse destaque? Um jovem de 29 anos morreu neste final de semana por causa de um racha. Por causa de um racha aqui em Mauá, na rua Capitão João. O nome dele, Caio Fidelis, o sobrenome até xará aqui do nosso querido Fidelis, e morreu aos 29 anos nessa situação de racha. Então, dou aqui esse destaque apenas bem rápido para fazer esse alerta, uma situação inconsequente, né? Duas pessoas ali fazendo uma disputa sem nenhuma lógica e, como podemos ver neste final de semana, acabou na morte deste jovem. Falar de concurso público agora, falar de São Bernardo do Campo. Neste final de semana teve as provas do concurso público, mas olha, muita confusão, hein? Vou pedir para a Lili colocar algumas imagens aí. As pessoas reclamaram muito da prova, tem reclamação, tem vídeos na internet falando que pessoas chegaram depois do horário e fizeram a prova. E olha só aqui na região do ABC, o pessoal empurrando ali, tentando ali demolir, né? Abrir o portão, quebrar o portão. Uma situação realmente complicada, né? Que mostra mais uma prova da falta de civilidade. Olha agora aí um vídeo gravado dentro da sala de aula. Só para, sem querer me estender muito neste assunto, não é proibido entrar com celular não é proibido entrar com celular na hora da prova? Como é que a pessoa então conseguiu fazer esse registro? Lembrando que a responsabilidade é da VUNESP, que é a organizadora da prova. Então vamos acompanhar os desdobramentos, mas realmente teve muita reclamação na aplicação deste concurso público aqui de São Bernardo do Campo. Seguir agora aqui com a nossa editoria policial, olha só, vamos mostrar agora um flagrante de um arrastão no bairro Campestre aqui em Santo André. Pode rodar as imagens, Lili.
uma situação que mostra o caos do nosso dia a dia, da violência. Você vai acompanhar no vídeo agora a abordagem dos criminosos, né? Normalmente é uma cena já até conhecida, né? Na moto, 2 pessoas numa moto ali com capacete, param, fazem a abordagem, olha só. E toda a atuação, aí já apareceram até mais, né? Pode ver que nessa imagem agora, 3 pessoas com capacete ali, deve ter uma segunda moto, com certeza. Agora, olha, em cima deste assunto, eu fiz um levantamento sobre o policiamento na região do ABC. O último dado que eu peguei aqui, olha só, o número do policiamento na região é 11,2% menor. 11,2% menor, ou seja, essa declaração, esse levantamento eu fiz no próprio site do Diário do Grande ABC, que mostra que está faltando na época, no começo do ano, mais de 390 policiais. Mais de 390 policiais faltando no efetivo aqui da região. Então não é à toa que nós estamos sempre vendo essas imagens, falta de efetivo da polícia militar. Falar de arte agora? Pode voltar aqui no estúdio, minha querida Lili. Falar de cultura, arte sustentável, olha que interessante. Pneus de ônibus viraram exposição lá em São Bernardo. É o que você acompanha agora com detalhes dela. Mariana Gutierrez, pode rodar. Sustentabilidade, responsabilidade social e a exposição de artistas da região marcaram a exposição Giro da Arte SB Trans na Pinacoteca na última semana em São Bernardo. As esculturas foram feitas com pneus de carro antigos, ajudando a promover um projeto de sustentabilidade. A exposição celebra os 20 anos de atividade da SBC Trans em São Bernardo, concessionária responsável pelo sistema do transporte coletivo. Além de cultura, o evento também buscou beneficiar as entidades assistenciais da cidade. Todas as esculturas em pneus serão vendidas pela empresa e o dinheiro arrecadado será doado ao Fundo Social de Solidariedade. Ainda hoje, os pneus serão distribuídos em pontos da cidade, como shoppings, praças e universidades. É o ABC Polo da Cultura, Polo Cultural, foram artistas da região, arte dialogando com a sustentabilidade, sensacional, parabéns aí para a exposição que, olha, é o Giro da Arte SBC Trans, parabéns aos envolvidos. E seguindo com ela, seguindo com a nossa querida Mariana, vamos agora saber da previsão do tempo aqui na tela da Sueco TV. Acompanhe. Olá para todos, a semana começou bem típica da primavera, com sol bem quente, com a máxima de 33 graus e a mínima de 15. Já para amanhã a máxima ainda é de 33, com a mínima de 18. Continuamos com o céu limpo e sem previsão de chuva. De Mariana, hein? Cada vez melhor. Olha só, deixa eu dar um destaque agora, falar que você pode participar, você pode ser o nosso jornalista, você pode ser o nosso repórter. Qualquer problema na sua rua, no seu bairro, pega o celular, olha só, sempre na horizontal, grava, encaminha aqui para o nosso WhatsApp que já está na tela, olha lá, 2379-4733, é o nosso WhatsApp, então você fica à vontade, entre em contato. Nós não somente mostramos aqui o problema, mas também entramos em contato com a prefeitura, entramos em contato com a secretaria responsável e vamos aí fazer jus ao jornalismo como utilidade pública. Deixa eu agradecer aqui, falando em Facebook, falando em rede social, agradecer aqui ao Sidney Calheiros, Marcelo Felipe Sampaio, ao pessoal que me acompanha aqui pela nossa página aqui no Rede Eco TV. Aliás, fica à vontade, participe conosco. Próximo assunto agora. Vamos para o próximo assunto. Minha querida Lili, coloca o próximo assunto na tela, por favor, porque olha o que é a modernidade. É o Fidelis que vai aparecer agora? Ah, então vamos ver a matéria do Fidelis enquanto eu volto ao normal aqui com a minha cola. Dá uma olhada. Tarde de domingo, que era para ser um momento de diversão em família, um momento de grande confraternização de novos talentos, com a presença inclusive de Leão Lobo, se tornou em quase um desastre. Quem estava aqui, há cerca de 320 pessoas que estavam no bar Dom Paolo, esperando por uma apresentação de talentos infantis, foi surpreendido quando o mezanino do local despencou.
26 pessoas acabaram feridas e na noite deste domingo, a prefeitura do município de Santo André interditou o espaço. Segundo nota oficial da Prefeitura de Santo André, o local não possuía AVCB e sequer a Prefeitura havia sido notificada sobre a realização deste evento com a participação de crianças. Parte dos feridos estavam na parte superior do mezanino e sofreram ferimentos leves. Inicialmente, o Corpo de Bombeiros informou que haviam 27 vítimas, mas após uma verificação um pouco melhor, foram detectadas então 26 pessoas. O evento era organizado pela Telearte. No momento do acidente, Leão Lobo estava com um adolescente em cima do palco. O ator, também conhecido como Cirilo, da novela do SBT, estava no local. Não tem AVCB, ou seja, não tem ali nenhuma prevenção, questão de rota de fuga, prevenção contra o incêndio, então as pessoas estavam lá, com certeza quem estava lá acreditava, né? Imaginava, estava supondo que estava tudo certo, sem nenhum problema, quando acontece aí toda essa situação. Vamos averiguar, a perícia já esteve no local no próprio domingo, né? Foi no domingo este acidente, a perícia já esteve lá, vamos aguardar agora os desdobramentos, né? O que causou aí essa situação, realmente que mostra uma irresponsabilidade, principalmente ali dos responsáveis pelo salão, pelo local. Antes de eu chamar o intervalo, deixa eu dar mais um destaque aqui, olha, que é a fábrica de sal. A fábrica de sal ela se tornará uma unidade do SESI. Estamos já há algum tempo aqui comentando sobre o abandono na fábrica de sal. Sempre você acompanha aqui essa situação que já vem há algum tempo, né? Há muito tempo, a falta do poder público, o descaso do poder público, entra prefeito, sai prefeito. Era assim com o prefeito anterior, com Saulo Benevides, segue agora com o atual prefeito, o prefeito Kiko, um descaso, e agora vem essa notícia de que o local será uma unidade do SESI. Então vamos também acompanhar aí os desdobramentos desta ação, né, que o local, você que não conhece, aliás, Ribeirão Pires, uma cidade belíssima, é a nossa instância turística no ABC, um tanto quanto abandonada pelo poder público. Dia desses mostramos aqui uma matéria nas suas principais, uma situação de abandono muito clara, mas é a nossa instância turística, né? Uma cidade realmente muito acolhedora, muito bonita, tem um festival de chocolate, tem várias ações lá em Ribeirão Pires. Falar de São Bernardo agora, para encerrar, Lili, tem uma foto aí de divulgação ou não? Então amanhã eu divulgo, olha só, está aberta as inscrições no Centro de Empreendedorismo lá em São Bernardo. Amanhã nós comentamos melhor este assunto, inscrições voltadas para o setor tecnológico, então uma boa ação também da Prefeitura na questão de oportunidades, é aquela ideia de conciliar o ensino, a educação com a profissão, é o ensino profissionalizante aqui na pauta do Conexão. Agora sim, vamos ao nosso intervalo, não sai daí. Na sequência, eu recebo ele, o advogado Jonas Guedes, que está fazendo um estudo, aliás, já fez um estudo sobre a aposentadoria do militar, tem livro que já está na fornalha, já está sendo preparado para ser lançado, e o advogado vem falar sobre este assunto no próximo intervalo, no próximo bloco, não sai daí, já voltamos.
meu título? Todo ano de eleição rola a mesma pergunta, mas em 2018 seu título tá na mão. É só usar o app e-Título. Simples e rápido. Você pega o seu celular ou tablet e baixa o aplicativo disponível na App Store e Google Play. Depois, é só acessar e inserir os seus dados. Pronto! A via digital do seu título de eleitor está aqui. Se você já tiver feito o cadastro biométrico, seu título digital virá com foto e você nem precisa levar outro documento no dia da eleição. Muito mais prático. Mas se você ainda não fez a biometria, seu título precisa ser usado junto com um documento oficial com foto. Não falei? Seu título está na mão. É a Justiça Eleitoral inovando e modernizando. Como sempre. E aqui seguimos o Conexão ABC, agora naquele momento de bate-papo, de entrevista, sempre com pessoas interessantes, pessoas com boas histórias para contar, para compartilhar. E hoje quem participa aqui comigo é o advogado Jonas Guedes. Jonas, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Fábio. Agradeço o convite, agradeço o convite também do Dr. Cristiano. Legal. Quero também externar o meu agradecimento a todos aqueles que têm me apoiado, né? A Casa do Advogado de Santo André, Legal. A Escola Superior da Advocacia, o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Bacana. Por que o Instituto Brasileiro Previdenciário? Porque é o seguinte, o advogado, o Dr. Jonas aqui vai comentar sobre um livro que ele... Já está tudo pronto já, né? Já está tudo... Está aqui no tablet. Já está aí o livro? Está saindo do forno. Opa, então é isso aí. Já está totalmente... Ah, já estou vendo aí, olha só. A capa está aqui. Ah, é tudo pronto. A capa está aqui. Que é um livro, olha só, é um livro que vai falar sobre os processos voltados à pensão do militar. A Previdência Militar, Previdência ao direito militar. previdenciário do militar. Tá? Então vai ser um livro bastante instrutivo, né? É um livro para aqueles advogados, para aqueles profissionais que querem, né, conhecer, se familiarizar ou mesmo atuar nessa seara do direito, né? É uma área exígua de profissionais, né? Legal. São muito poucos profissionais. Esse tipo de matéria, ele não é ministrado nas faculdades, nem mesmo o direito previdenciário comum é ministrado nas faculdades. Quanto mais o direito militar, né, o direito previdenciário militar. Então, o intuito dessa obra é justamente fornecer ao profissional do direito ferramentas para que ele possa atuar. Então, quando ele se depara com um cliente militar, né, que for... Olha, eu estou com um problema de saúde, eu estou numa situação que eu não posso mais permanecer na atividade, né? Então o advogado ele vai atuar para transferência para inatividade, seja por deficiência, seja por incapacidade. Muitas vezes ele vai atuar também na questão da pensão militar. Aí entra a pensão. Entra a pensão militar, que eu acho que é um dos temas mais polêmicos, né, do direito previdenciário militar, mas que já teve uma mudança muito grande. Né, depois da medida provisória de 2001, né, que hoje aquela pensão da filha ad eternum, né, que já não existe mais. Já não existe mais. Já não existe mais. Muito bem, olha só, você pode participar, hein? Fique à vontade, Rede Eco TV no Facebook, participe, deixe perguntas aqui. Você pode seguir interagindo com o nosso convidado. É um assunto técnico no cenário jurídico, é um livro voltado para estudantes da advocacia, Para do direito, para os advogados. os advogados. Né? Então, assim, eu acho legal começarmos, o Dr. Jonas, falando numa questão até política desse cenário, já que estamos em época de eleição. Então, já começo perguntando, como é que está hoje a Previdência Militar? Como é que está hoje? Está muito legal para o militar? Não está tão boa? Poderia ser melhor? Como é que está hoje? O tema hoje, ele é bastante, como eu posso dizer, está bombando. Está bombando, né, esse tema. Há muito tempo, né, se discute não só a reforma da Previdência no regime geral, como também para os militares. Né? E o que acontece? Com o advento da intervenção do Rio, ficou para depois. Vamos colocar dessa forma, né? Ficou para depois. Porque não dá para... Não pode, Não pode.
Agora, o que acontece? O cenário hoje ele é favorável para os militares. Houve uma mini-reforma, como eu te disse, em 2001, que já alterou muita coisa. Então, assim, o militar em si ele é tido como uma carreira privilegiada. E, recentemente, no 3º Congresso de Direito Previdenciário, que a Casa do Advogado de Santo André organizou, nós discutimos sobre isso. Direitos ou, no caso, direitos ou privilégios. Tá. Né? Então nós expusemos, né, que, na verdade, o militar ele não tem privilégios, ele possui direitos. Direitos elencados na Constituição, né, no artigo 142, em decorrência até mesmo das características da profissão, que são inerentes. Algumas delas, só para citar, né, a dedicação exclusiva, a disponibilidade permanente. O militar, ele entra na carreira, quando ele sai, ele não tem direito trabalhista nenhum, então ele tem uma supressão de direitos. Ele não pode se manifestar politicamente, ele não pode ter direito à greve. Né? Eu costumo até fazer um paralelo. Né? O vigilante que trabalha em uma empresa, ele, por conta do porte de arma, por conta da atividade dele que é insalubre, ele aposenta com 25 anos. Tá. O militar, ele aposenta com 30 anos, no caso, se bem que o termo aposentadoria não seria o termo correto. Né? Ele é transferido para a inatividade, através da reserva ou através da reforma. Então, ele é transferido para a inatividade com 30 anos de contribuição. Muito bem, agora, doutor Jonas, nessa relação, nessa questão que estamos passando agora de eleição, pelo que o senhor acompanha dos presidenciáveis aí, eu acredito que cada presidenciável tem a sua proposta. Tem uma posição. Tem uma posição. Tem uma proposta. O Alckmin tem uma, Bolsonaro tem outra, e assim por diante. Marina tem uma, Ciro tem uma. No geral, como é que está essa movimentação? O senhor acredita que, independente do próximo, quem seja o próximo presidente, é inevitável essa mudança, não é? Eu acredito que depende de quem for eleito. O que nós temos acompanhado, por exemplo, eu vou falar algum dos presidenciáveis, né? O Alckmin, por exemplo, já deixou claro que se ele entrar, haverá uma reforma da Previdência, inclusive dos militares. Se nós pegarmos, por exemplo, o presidenciável Bolsonaro, Jair Bolsonaro, esse já não irá mexer. Segundo as propostas apresentadas por ele, vai ter uma reforma, mas não será uma reforma tão drástica. Talvez a questão da idade, talvez algum ou outro ponto, mas não seria uma mudança tão drástica. Agora, alguns já são uma mudança bem radical. Tá. Agora, segundo a sua pesquisa, o que o senhor pode colocar aqui de destaque no livro, principalmente aí na obra? Qual um dos pontos aí cruciais nessa questão? Já falou da polêmica de privilégio e direito, né? Direitos e privilégios. Que tem muita confusão realmente. Eu costumo até fazer uma brincadeira, né? Que esse é o livro que eu gostaria de ter quando eu comecei a advogar. Tá. Por quê? Porque é uma caixa de ferramentas para o advogado. Então, quando ele atender um cliente militar, ele saber identificar qual tipo de militar é, se é um militar federal das Forças Armadas, se é um militar das Forças Auxiliares, no caso bombeiro ou polícia militar, qual legislação vai ser aplicável, né, qual peça vai ser utilizável, de que maneira que eu vou montar esse processo previdenciário militar. Então, assim, é um livro bastante abrangente, né? Tanto que o trabalho ele é bem primoroso, é um trabalho de pesquisa, é um trabalho que vai oferecer para o advogado justamente as ferramentas necessárias para que ele possa advogar nessa seara do direito previdenciário militar. Quanto tempo de pesquisa? Quanto tempo aí desde o insert, a ideia de fazer o livro? 6 meses de pesquisa. Mas assim, foi rápido? Mas é uma bagagem de 20 anos. 6 meses? 6 meses de pesquisa, mas como eu havia comentado com você nos bastidores, são 20 anos de bagagem. Facilita. Eu tinha comentado com você, eu entrei no Corpo de Bombeiros como soldado há 20 anos atrás, no dia 13 de setembro de 1998. Já começou um contato ali com a área... Como soldado do Corpo de... Isso. Depois eu passei na Academia do Barro Branco, né, no concurso da Academia do Barro Branco para oficial, legal, em 2001. Depois eu acabei saindo, prestei concurso para o INSS.
Além de ser advogado, eu também trabalho como funcionário público federal no Instituto Nacional do Seguro Social. Então, todo esse cabedal de Essa bagagem está aí. Isso, então, a parte do direito militar e a parte do direito previdenciário. E eu pensei, por que não unir as duas coisas, estudar com afinco o direito previdenciário militar e publicar uma obra para que aqueles advogados, aqueles profissionais que desejam atuar nessa área possam se valer dela. Muito bem, olha, deixa eu agradecer aqui o pessoal do Facebook. Olha aqui, a Andréa Vasques. É muito importante, diz a Andréa, que em todas as profissões ocorram pesquisas em todos os âmbitos, pois a mesma profissão nem sempre tem a mesma especialização. E parabeniza aqui o doutor pela obra. E é interessante... A intervenção dela é muito boa. É interessante essa intervenção dela, porque assim, o direito militar, ele é muito específico. Ele é muito específico. Então, assim, ele é um código penal próprio, é um regime castrense, ele tem um regime de processo penal próprio também. E quando nós falamos do direito previdenciário militar, ele é muito mais especializado. E é engraçado porque é um dos ramos mais antigos do direito, um dos ramos mais antigos do direito. Porque os militares, eles vêm desde a época do Império aqui no Brasil. Então, é um dos ramos mais antigos do direito. E... O livro toca nesse ponto? Toca nesse ponto. Tem uma parte histórica. Tem essa parte da introdução que nós abordamos essa questão histórica, desde o surgimento da Previdência dos militares até os dias de hoje, né? Que são as tendências, né? O que mudaria com a reforma. Então, essa é uma obra bem completa, bem abrangente e que vai facilitar muito o trabalho do advogado. Imagina, o doutor falou sobre a questão do direito da greve e tivemos uma greve, recentemente tivemos uma greve, me fugiu o estado agora. Foi no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, e teve outro local também. Foi outro estado que teve greve. Teve no Espírito Santo também. Espírito Santo. Ou seja, apesar de... A lei, muitas vezes, ali tem a sua dinâmica do contexto. Existe uma vedação. É crime. É crime militar. Então, muitas vezes, os militares, eles não entram em greve, mas eles acabam utilizando até mesmo os familiares para que fechem os quartéis, que impeçam... No Espírito Santo foi assim, né? Foi assim. Agora, no Rio de Janeiro, inclusive, um dos que lideraram a greve do Rio de Janeiro foi o Cabo Daciolo, que hoje também é um presidenciável. E, na época, inclusive, ele foi preso por conta disso, né? Porque é um crime militar. É um crime, exatamente. Então, é interessante tocar nesse ponto, né? A supressão de direitos que o militar tem inerentes à carreira. Então, a previdência dos militares, como eu disse, né, no artigo 142, ele vem como uma forma de compensação. Tanto que nós não falamos em regime de previdência dos militares, e sim em sistema de proteção social. Então, ele tem como intuito amparar o policial militar depois de sua aposentadoria. Eu só quero que você reflita comigo numa seguinte situação. Nós temos dois tipos de militares. Os militares de carreira, que são aqueles que ingressam na polícia e permanecem 30 anos, e que vão para inatividade, né, são transferidos para a inatividade, para a reserva remunerada. Então, esses continuam recebendo salário. E tem também os militares, que eles são temporários. Eles entram, que é o caso, por exemplo, do CPOR. Eles ingressam na carreira, permanecem 10 anos e depois disso eles vão para a reserva não remunerada. São médicos, são dentistas, são engenheiros, enfim. Se nós pararmos para pensar, o que se quer muitas vezes é transformar o militar de carreira num militar que ele vá para uma reserva não remunerada, sendo que ele não tem direito trabalhista nenhum, ele tem uma supressão de direitos enormes, e ele ficaria totalmente desamparado ao final de 30 anos. Então, ele serviria a corporação durante 30 anos, e ao final desses 30 anos ele ficaria totalmente desamparado. Então, por isso que o regime de previdência militar, entre aspas, ele é um sistema de proteção social. Ô, doutor Jonas, agora, na sua opinião, como é que chega nesse ponto, por exemplo, dessa contestação da questão de colocando como privilégio? Você aborda também essa, não sei se é uma tendência comportamental também, esse questionamento, que o país está numa situação de tudo é questionado, né? Uma polarização.
este cenário também tem refletido aí na questão dos militares da Previdência. Né? Não só os militares, mas também os funcionários públicos, né? Geral. Eles são colocados como uma categoria privilegiada. Enquanto funcionário público, eu sou funcionário público federal, estou lá, passei num concurso, percebo minha remuneração. Se eu decidir sair hoje de lá, eu não tenho, no caso, o aviso prévio, não tenho fundo de garantia, não tenho nada. No meu caso também eu tenho uma supressão de direitos. E outra coisa que é importante frisar, no caso dos militares, eles continuam contribuindo mesmo depois que eles passam para inatividade. Então o militar ele contribui em média 62 anos. E não é sobre o teto, como no regime geral, é sobre o todo. É sobre o todo. Então se o militar ele percebe uma remuneração, um soldo de 15 mil reais, ele contribui sobre os 15 mil reais. Se o diretor de uma empresa ele tem um salário de 15 mil reais, o INSS dele que vai ser recolhido é sobre o teto. Então existe uma diferença muito grande entre o regime geral de previdência e no caso eu coloco como regime de previdência militar, mas seria na verdade um microsistema de proteção social dos militares. Qual a editora? Editora Juruá. 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 É uma editora voltada para livros jurídicos. É uma editora voltada especificamente para... Legal. E principalmente para a área previdenciária militar, direito militar. É o primeiro livro? É o primeiro livro. De muitos. Imagina então a ansiedade, a expectativa, primeira obra. A minha e daqueles que estão aguardando a obra ser finalizada. Que legal, olha só, fique à vontade, participe. Deixa eu agradecer aqui o meu amigo Ricardo Baroni. Ricardo Baroni, Elis Mesquita também, a Kari Moreira de Mauá. Agradeço a todos pela sintonia. Qual a cidade do doutor? Eu nasci em Santo André. Andreense? Andreense. Resido em Santo André também. Então, é um filho prata da casa. Prata da casa. Nunca morou em outra cidade? Já morei. Quando eu era pequeno, fui morar em Mogi Guaçu com os meus pais, com 3 anos. E aos 10 eu voltei para Santo André. Por que eu entrei nesse assunto? Vamos saber agora um pouco sobre a trajetória aqui do advogado aqui, do Jonas Guedes, que também tem uma participação aqui na OAB de Santo André, não é isso? Sim, estamos... É um militante. Isso, presidindo a Comissão de Direito Militar, aqui na 38ª Subseção de Santo André. Comissão de Direito Militar. Comissão de Direito Militar. É algo comum em outras OABs ou não? Existem apenas 7 no Brasil. Então algo bem característico bem aqui inovador, bem inovador, né? Inclusive na época da instauração da comissão, nós conversamos com o Dr. Fábio Picarelli, então presidente da 38ª Subseção, e explicamos para ele, né, a carência desse tipo de atuação aqui na região do ABC. Inclusive existe um projeto também nosso, junto à ESA de Santo André, para iniciarmos uma pós-graduação de Direito Militar e Direito Previdenciário Militar aqui no ABC. E é um projeto pioneiro, porque vai ser a primeira pós-graduação nessa seara, aqui na região do ABC. E só existem, se eu não me engano, em São Paulo, 3. Se eu não me engano, se não me falha a memória. É a Escola Paulista de Direito, a FADISP e o Complexo Jurídico Campanini em parceria com a FADISP e a Universidade Cruzeiro do Sul. E na região do ABC não tem nada nesse sentido. Então existe também um projeto... No ABC só em Santo André? Existe um projeto para no início do ano que vem, ou no meio do ano que vem, nós iniciarmos essa pós-graduação em Direito Militar e Direito Previdenciário Militar. Olha só, não é puxando sardinha aqui para a OAB de Santo André, mas realmente a OAB aqui ela tem na questão da cidadania, ela vai muito além, né, daquele básico ali do senso comum de uma OAB, não é, doutor? Olha, ela tem um trabalho realmente de... vai um pouco além, né? Eu não coloco só Santo André. Eu acho que todas as seccionais aqui do ABC, elas são bastante atuantes. Estamos bem servidos? Estamos bem servidos. Elas são bastante atuantes junto à sociedade, têm feito trabalhos primorosos, trabalhos que
que tendem a beneficiar a sociedade mesmo, né? Então, nós temos, por exemplo, aqui em Santo André, a Comissão de Defesa e Proteção aos Animais, que é muito atuante. Temos a OAB itinerante também, que ela faz um trabalho primoroso. Então, são diversas comissões que existem na casa, não só em Santo André, mas nas outras subseções, e que tem uma participação efetiva junto à sociedade. Voltando aqui para o lado pedagógico aqui da obra, batendo de maneira específica aqui no livro. O estudante de direito, né, de tantas dicas, de tantas orientações que o estudante, o próprio advogado, né, às vezes o advogado não tem essa especialização, aquela pessoa que for ler o livro, o que tem ali de destaca, assim como um caminho das pedras? Eu friso, logo de início, que é um campo exíguo de profissionais, é um nicho para que ele possa atuar. É um nicho. É um nicho. Existem muito poucos profissionais nessa área. Como eu te falei, é um dos ramos mais antigos do direito, não só o direito previdenciário militar, como o direito militar. Tá. Mas existe uma carência de profissionais enorme. E pelo fato das faculdades não ministrarem esse tipo de matéria, nem mesmo o direito previdenciário é ministrado nas faculdades, então existe essa carência. Então, é destacado isso, né? Porque eu até comento, né? Que a grande diferença do advogado é o posicionamento e o aperfeiçoamento constante. É o posicionamento. Então, ele tem que se posicionar. Inclusive, quero deixar o convite para aqueles que se interessarem pelo tema, né? Haverá uma palestra na subseção de Santo André, no dia 4 de novembro. Pode acessar, no caso, a página da OAB, é www.oabsa.org.br. Terá também um curso no dia 23, 25, 30 de outubro e 1º de novembro. Direito Previdenciário Militar, teoria e prática. Bacana. Um preço bem acessível. Posso divulgar o preço? Eu só vou pedir para não divulgar. O que acontece, falando em leis, é que aqui nós somos um canal que tem tem uma questão de preços aqui que estou aqui há 6 anos até hoje, falando em lei, né? Mas depois nós temos a nossa página no Facebook. Depois, quando eu postar lá, a gente pode colocar no Face. Acho que eu fico mais tranquilo, porque o direito é isso, né, doutor? Saindo um pouco da sua área, a lei muitas vezes é subjetiva. Eu estou falando como um cidadão, um leigo. Então a pessoa mostra para mim, olha, lei sobre as TVs comunitárias. Aí está escrito lá. Mas em algum momento você lê, está falando que ninguém pode falar o preço, é só comercial. Quer dizer, aproveitando essa dúvida que eu compartilhei aqui, tem também muita subjetividade nessa questão da Previdência Militar. O que o Jonas, o doutor Jonas pode falar? É mais objetivo. É mais objetivo. Não fica muito entre linhas. É mais objetivo. Existe uma subjetividade, por exemplo, na incapacidade, na questão da incapacidade. Inclusive, teve um caso que nós trabalhamos, né, um bombeiro militar que veio nos procurar. Ele teve perda de olfato e gustação. Olha que interessante essa questão. Perda de olfato e gustação. Então, quando ele foi submetido à avaliação, aparentemente, ele era uma pessoa plenamente capaz para o trabalho. Mas um dos sentidos essenciais para o bombeiro, imagina um bombeiro, ele entra num ambiente gasado, ele não sentiu o odor do GLP, né, do gás liquefeito de petróleo, né? Então, imagina essa situação. Então, nesse caso, nós atuamos e conseguimos transferi-lo para a inatividade. Doutor Jonas, e ainda nesse cenário, até se comparando com a Previdência Geral aqui, porque todo mundo comenta hoje que para a pessoa se aposentar por invalidez, tem que chegar lá em cadeira de roda, literalmente, né, faltando algo no corpo ali, porque tem realmente hoje tem essa reclamação. É claro também que tem levantamentos que mostram aquela questão do jeitinho brasileiro, é até um assunto meio polêmico. Agora, na questão do militar, a dificuldade numa situação dessa, por exemplo, desse bombeiro, é muito difícil ele conseguir aposentadoria por invalidez, por problemas? Nesse caso, como eu te falei, é uma questão muito subjetiva. Fica a critério do perito, né, ficou a critério do perito, que nesse caso não deferiu, né, o pedido administrativo dele. E ele teve, no caso, que entrar com uma ação judiciária para que pudesse ser transferido para a inatividade.
A Previdência Geral, já que você tocou nesse assunto, né, eu não vejo dessa forma. Mas não, Eu não vejo dessa forma. Eu quis compartilhar aqui o que eu vejo como senso comum. É a percepção que eu tenho de um mas geral. existem critérios de análise que são discricionários do perito. Tá. Então, ele acaba sendo subjetivo. Então, quando ele vai ser submetido a uma avaliação do médico perito, existe sim uma previsão legal, existe todo um embasamento, né, um regramento, mas a perícia em si, ela tem um critério subjetivo do perito. Isso funciona tanto no regime geral, quanto no regime próprio, também no caso da Previdência dos Militares. Deixa eu agradecer aqui a participação do pessoal do nosso Facebook. Olha só aqui, a Miriam Guedes. Valeu, Miriam. Muito obrigado. Parabenizando aqui o Dr. Jonas Guedes. Pelo sobrenome... Deixa eu mandar um beijo para ela, porque é minha sobrinha. Minha sobrinha querida. É a sobrinha aqui, a Miriam Guedes. E ele, claro, sempre ele... Meu querido Eric Tamutis, um aluno da APAI, lá de Peruíbe. Eric, nunca me deixa sozinho. Um abraço aqui. para você também. É, meu querido Eric. Obrigado pela participação. É, e o Ricardo Baroni, um abraço aqui para esse jornalista que vos fala. Doutor Jonas, olha, estamos caminhando aqui para o final. Vamos bater novamente na questão do livro. Sai a previsão de lançamento, já tem? A previsão de lançamento é março de 2019. Tá. Nós faremos um pré-lançamento justamente no curso, não vou falar em preço, mas no curso que realizaremos na Escola Superior da Advocacia. Legal. Inclusive, eu vou deixar um adendo, né? Opa, pode deixar. Além da palestra... Olha só, aquela câmera toda sua ali, ó. Além da palestra, né, que realizaremos em novembro, também teremos um curso presencial e também teremos um workshop. Legal. Um workshop que será realizado no Hotel Mercury. Esse será totalmente voltado para a prática, onde serão abordados casos práticos que eu vivenciei e mostrar para o advogado como é feita a abordagem, como é feito, no caso, as petições, como é feito o requerimento administrativo. Então, isso é totalmente voltado para a prática. Então, bem interessante para aquele profissional do direito que gostaria de aprender, né, como atuar nesse nicho. Muito bem. Doutor Jonas Guedes, olha só, muito obrigado pela participação. Agradecer você que está me acompanhando pelo canal 9 da NET, a nossa Eco TV. E lembrando que o Conexão ABC tem duas edições. Esta aqui é a segunda, que vem colada sempre com uma entrevista. E à 1h30, sempre à 1h30 da tarde, o meu querido Marcos Fidelis começa os trabalhos jornalísticos aqui do canal com a primeira edição. Então, acompanhe o nosso canal. Aliás, se você está gostando aqui do nosso trabalho, curta, compartilhe, que a família Eco TV agradece. Já tinha vindo aqui no canal, doutor, ou não? Não, primeira vez. Primeira vez? Primeira vez. Agradeço desde já a participação, agradeço o trabalho de toda a equipe e os parabéns. Os parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo também junto à sociedade andreense. A sociedade... Não só andreense, né, mas na região de todo o ABC. Como todo. O doutor é bem regionalista, como que é no dia a dia? Tem aquele... Não, nessa questão eu sou bem tranquilo. Bem tranquilo, muito bem. Olha só, então chega, Lili. Olha, Lili. Gostou da produção, equipe? Tá de parabéns toda a equipe. Muito bem, olha só, muito obrigado pela sintonia. Voltamos amanhã, então, à 1h30 aqui com a primeira edição e eu volto aqui com a segunda às 18h30. Aquele abraço, muito obrigado. Até amanhã. Valeu.